Bom dia, meu querido, minha querida, que está comigo aqui a cada manhã, primiciando ao nosso Deus, sempre aqui em oração, buscando em primeiro lugar o reino do Senhor. Graças a Deus, até aqui Ele tem nos ajudado. E uma rápida reflexão para nós, que se encontra em Lucas, capítulo 18, versículo 18, que diz: Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esta foi uma pergunta de um jovem preocupado com a salvação, mas na hora que ele ouve a resposta, o que ele deveria fazer para ser salvo, ele se entristece. E quantos de nós estamos fazendo esta mesma pergunta, mas quando a resposta ela vem, nós não queremos aceitar a resposta. Jesus disse para ele: Por que você me chama bom? Não há ninguém que seja bom a não ser Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunha, honra teu pai e a tua mãe. O jovem responde: A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isto, disse-lhe Jesus: Falta-lhe uma coisa. Vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Ouvindo isto, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Uma afirmação de Jesus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Os que ouviram isto perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Respondeu-lhe Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai ou filho por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e a vida futura, a vida eterna. Aqui me chama muito a atenção com a preocupação deste jovem com esta pergunta, mas se nós formos entender, esta pergunta que ele estava fazendo não era realmente verdadeira, ele não queria a resposta exata, ele queria uma resposta favorável a ele. Mas Jesus, como não faz acepção de pessoas, como nós, seres humanos, nós formamos grupos de pessoas que nós gostamos, às vezes damos respostas favoráveis porque gostamos daquelas pessoas, mas não é o que a Bíblia, o que a palavra de Deus está falando. E aqui, como a resposta era feita para Jesus, Jesus responde do jeito que precisava ser respondido, com a verdade. Aquele jovem, ouvindo a resposta de Jesus, ele se entristece muito. E eu pergunto a você, pergunto a mim também nesta manhã, quando nós ouvimos a resposta vindo diretamente de Deus para os nossos corações, qual é o nosso posicionamento? É de alegria ou de tristeza? E esta história que se encontra em Lucas capítulo 18, do versículo 18 a 30, narra muito bem esta história. Cada pessoa tem necessidades que lhes são peculiares. Algumas têm problemas de saúde, outros têm necessidade de alimentos, outros que aparentemente demonstram não ter nenhum problema. Às vezes são os que mais têm dificuldades, pois lhe faltam a alegria, a paz e a segurança. Qualquer pessoa que olhasse para o jovem rico diria que ele não tinha dificuldade ou problema em sua vida, mas aquele jovem tinha uma dúvida no seu coração se ele era salvo ou não. Mas o príncipe procurou Jesus e desejava saber como poderia ter a vida eterna.
Essa dúvida o atormentava durante muitos anos, pois, apesar de ter uma vida religiosa exemplar, ele não tinha certeza quanto à sua salvação. Quantas pessoas, fica aqui uma reflexão para nós. Quantas pessoas estão na igreja há muitos e muitos anos, mas não têm a certeza da sua salvação. É simplesmente um religioso como este jovem. Como religião, estava acostumado a fazer muitas coisas para receber a misericórdia de Deus, e por isso foi a Jesus e perguntou o que precisava fazer para herdar a vida eterna, como se pudesse conseguir a salvação por algum tipo de sacrifício. Muitas pessoas hoje acham que vão conseguir a salvação por sacrifício, através de penitência, ou passando a mão em cima de erros, ou bajulando outros e menosprezando outros, e não esquece que Deus está vendo todas as coisas. Deus sabe a intenção do coração de cada um de nós, como se pode ou pudesse conseguir a salvação por algum tipo de sacrifício. Não podemos jamais conseguir a salvação por nenhum outro tipo de sacrifício. Esse pensamento torna muitas pessoas hoje em dia achando que, através das obras, seremos salvos. Fica aqui uma preocupação para nós. Milhares não estão preocupados com seu destino eterno, porque fazem alguma coisa para Deus, porque praticam algumas atividades religiosas, às vezes até sobrecarregado, mas não faz para o reino de Deus, faz para se mostrar. E isso não agrada a Deus, porque Deus conhece os corações de cada um. Mas isso é um engano fatal, pois nada de nossa parte tem qualquer valor diante do Senhor quando praticado no sentido de conseguir a vida eterna. Muitos religiosos dizem: se fizermos o melhor para ajudar os outros, Deus vai até tolerar algo errado que fazemos. Muitas pessoas, até ricas, praticam pecados e querem que os pecados fiquem ocultos, porque são grandes dizimistas, grandes ofertantes, porque ajuda. E Deus, como mais uma vez eu digo, Deus não faz distinção de pessoas, Deus não faz separação entre ricos e pobres. A separação é entre salvos e não salvos. Outros dizem: se dermos algumas esmolas, seremos salvos. Outro ainda diz: se formos à igreja constantemente, seremos salvos. Esquece de cuidar do seu coração, de orar, de buscar ao Senhor. Lamentavelmente, são todas ideias contrárias à palavra de Deus e parte daqueles que acreditam que a salvação vem pelas obras. Quando a Bíblia ensina que a salvação nos é dada pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. O bom mestre, ou ele diz: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Nesta pergunta fica clara a incerteza do jovem quanto à vida eterna. Ele estava em dúvida, mas como um bom religioso, estava pelo menos preocupado com o destino da sua alma. Meu querido e minha querida irmã, vamos estar orando nesta hora, vamos confiar no Senhor e quando fizermos a pergunta, vamos receber a resposta de Deus para os nossos corações. Querido Deus, querido Pai, em o nome de Jesus, nós oramos a Ti nesta manhã, Pai. Coloco diante de Ti a minha vida, as nossas vidas, a vida de cada irmão e cada irmã que ora comigo a cada manhã. O Senhor é Deus poderoso que conhece os corações, conhece o que está oculto nas nossas mentes, nos nossos corações. E nesta manhã nós queremos, meu Deus, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e que nós possamos estar voltados para entender o Teu querer, a Tua vontade e o Teu propósito para conosco, que nós estejamos, Pai, com os nossos ouvidos atentos para ouvir a palavra, as respostas que o Senhor dá para nós através da Tua palavra, Pai. Sê conosco, querido Deus, em o nome de Jesus eu oro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.